Agora, muita atenção aqui, meus nobres. Iremos começar uma introdução das partes, seguidos de comentários dessa rapaziada aqui sobre a primeira parte. Então, colegas, na primeira parte desse romance, Quaresma é um funcionário público. Ele possuía seus hábitos e maneiras conservadoras, sua rotina, assim dizendo. O homem era extremamente patriota e esse é um dos principais, se não o principal, pontos da história. Para ele, tudo que era relacionado com o Brasil era muito importante, a cultura em geral, comidas, danças, músicas e etc. Policarpo era solteiro e morava no Rio de Janeiro com sua única irmã, Adelaide, que também não era casada. Com o passar dos capítulos dessa parte, podemos acompanhar que o patriotismo exagerado de Quaresma acaba se tornando uma obsessão, que tinha como principal ideia a de salvar o país. Vixe, que sobra para ele mais tarde, não vou nem comentar. Através de reformas culturais, econômicas e políticas. O que acontece é que essas ideias acabam se tornando perigosas até mesmo para ele. O cara acaba indo longe demais, mas vamos acompanhar aqui. Tem novidades para vocês mais tarde. Tem uma história apocalíptica para contar a vocês. Já que este acaba sendo internado em um sanatório da Praia de Saudades. Ó, família, para quem não sabe aí, sanatório hoje em dia chama hospital psiquiátrico. A internação dele aconteceu depois dele ter escrito um ofício no trabalho, lá na repartição pública sobre assuntos normais do expediente, sem perceber de forma totalmente inocente na língua tupi, ou seja, traduziu a peça ofício original em português para o idioma indígena. Quaresma acreditava que essa deveria ser a língua oficial do Brasil, ou seja, o cara estudava e manjava muito sobre. Só que conversando com outras pessoas assim, principalmente naquela época, só os levaram a pensar que ele era louco. Aí deu no que deu e ele acabou no sanatório. Por conta disso, ele levou uma suspensão e afastamento de seu trabalho e permaneceu internado por um período de 6 meses. Bom, família, esse foi o resumo da primeira parte. Uma amostrinha de como serão os capítulos daqui pra frente. Todos eles têm essa mesma pegada aí. Para melhor entendimento de todos, vamos colocar um resumo bem aprofundado do primeiro capítulo chamado A Lição de Violão. Lá se conta de forma mais profunda sobre a relação de Quaresma com seu professor de violão e até mesmo passa uma amostra de como é a narrativa da história. Há quase 30 anos, Policarpo Quaresma trabalhava como subsecretário no Arsenal de Guerra. Bom, rapazes, Policarpo vivia sua vida em São Januário. Tinha uma rotina cheia de costumes. Sua aparência era normal. Ele era pequeno, magro e usava cavanhaque. Seu olhar estava sempre para baixo, porém, quando pegava para mirar em algo, aqueles olhos se transformavam e iam a fundo. Policarpo era dono de um profundo olhar, viu? Policarpo era de poucos amigos. Só recebia visitas de sua filha e de seu compadre. Algo que vocês não devem esquecer até que essa história acabe é que Quaresma era um patriota daqueles. O homem vivia para acumular livros literários, históricos e geográficos sobre o Brasil. Bem, quando era jovem, Quaresma até tentou servir ao exército, mas foi rejeitado. Ele se dispôs até a estudar o Tupi-Guarani. Quaresma acreditava que essa deveria ser a língua oficial brasileira. Inclusive, ele batia o pé com isso. E, rapaz, longa história. Por conta disso, seus colegas de trabalho o zoavam e pegavam no pé do coitado o tempo inteiro, especialmente Azevedo, que prestava atenção em tudo que ele falava sobre para poder tirar sarro e fazer piadinhas depois. É cada uma, viu? Bem, continuando, nessa altura da história, agora ele cismava em aprender violão. Ele estudou e estudou, até chegar à conclusão de que esse era o instrumento que mais representava a tradição nacional. Já deve imaginar o porquê, né? Assim foi. Quaresma passou a receber a visita de seu professor de violão 3 vezes por semana. Ricardo, Coração dos Outros, era o nome do homem. Cantor de modinhas, viu? Essa história toda aí causou alvoroço na vizinhança e criou também a contrariedade da irmã de Quaresma, Adelaide, já que o instrumento não era considerado lá essas coisas da nobreza, né? Para eles, estava mais para um passatempo de desocupado. Num dia aí, Ricardo foi convidado para jantar na casa do major. E nada de pratos de fora, hein? Só eram servidos pratos nacionais e nada mais. O cara era patriota na veia mesmo. Adelaide não curtia muito, não. Depois de jantar, Policarpo pediu para que seu professor cantasse uma de suas músicas. A vizinhança, ouvindo isso, chegou aos aplausos para ele. É isso aí. Agora vamos voltar aqui para a explicação da segunda parte. Onde paramos mesmo? Ah, sim. Bem,
Após a internação de Quaresma, ela pôde se recuperar tanto mentalmente quanto fisicamente, e ao deixar o sanatório, Quaresma já não pensava, o homem abandonou as ideias. Tensionava em suas ideias a reformar o Brasil pelo meio cultural. Nessa segunda parte, encontramos um Policarpo Quaresma que acreditava que os problemas econômicos do Brasil seriam resolvidos por meio de uma reforma na agricultura. Vixe, viu? Largou umas ideias e ingressou em outras. Tudo isso aí resultou em uma mudança, ou seja, Quaresma, a partir de agora, deixa o Rio de Janeiro com sua irmã Adelaide e se muda para o famoso sítio do Sossego, que fica às 2 horas do Rio de Janeiro para a Estrada de Ferro. Depois de sua instalação em sua nova casa, Quaresma começou a importar revistas e comprar maquinários agrícolas para começar a plantar de tudo um pouco em suas terras. Desse jeito, ele esperava grandes colheitas de frutas, grãos, legumes, etc. Porém, em pouco tempo vivendo lá no interior e investindo em plantações para seu sítio, Quaresma se vê vencido pela má qualidade do solo de suas terras. Deu problema aí já, hein? Pelo capim que as cobria, pelas plantações que não prosperavam e que se tornavam cada vez mais sujas, cheias de galhos mortos. Ao final, encontramos Policarpo e Quaresma totalmente derrotado pela má qualidade do solo, uma política local bem mesquinha. Aqui Quaresma não se envolveria de forma alguma e pelas salvas, que eram de milhares e invadiam constantemente a despensa do sítio, levando o que havia sobrado dos seus reversos do alimento dos homens. Assim sendo, Quaresma perdeu tudo o que havia investido no sítio do Sossego. Resolveu voltar ao Rio de Janeiro e pretendia se alistar como soldado voluntário para salvar a sua pátria. E voltou com as ideias. O aprendizado no sanatório foi com Deus, pelo visto. No movimento da revolta da Armada. Prestem bem atenção neste título. A revolta é esta que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. E aqui vai a última parte. Já instalado no Rio de Janeiro, Quaresma se alistou no exército em favor do governo de Floriano Peixoto. E a partir de agora o bicho pegou. Garantimos a ti, mas preste atenção. Nessa altura do campeonato, Quaresma está fervoroso, estava mais ativo do que nunca só de imaginar um governo forte e resistente a oposições políticas. Quaresma tinha fé em uma administração governamental forte, respeitada, inteligente e com leis sábias. Portanto, na sua visão, dessa maneira a pátria finalmente seria feliz. Entretanto, ao conseguir uma entrevista com o presidente Floriano Peixoto, Quaresma acabou por se sentir muito decepcionado, desapontado com a figura de Floriano. Ele viu o que Floriano era, e o homem parece que caiu em falso quando viu aquilo. Não podia acreditar. Na sua visão, Floriano Peixoto acabou se revelando um homem bastante preguiçoso, displicente, vulgar, sem qualidades intelectuais, entre outras impressões negativas. O cara já era frustrado em relação ao governo. Depois de ver isso, então, se frustrou legal com o que viu. Enfim, quando a revolta da Armada é abafada e contida de maneira vitoriosa pelo exército de Floriano Peixoto, Quaresma então é imediatamente enviado para a Ilha das Enxadas, com a função de carcereiro dos prisioneiros capturados de guerra. Esses prisioneiros são levados sem nenhum direito a julgamento e defesa, para sumário fuzilamento por ordem expressa de Floriano Peixoto. Era tensa coisa, viu? Que família, hein? Quando Quaresma tomou conhecimento do final trágico a que os prisioneiros de guerra seriam submetidos, redigiu rapidamente uma carta ao presidente Floriano Peixoto, onde contava todo o seu descontentamento com a atitude extrema, dizia discordar e tudo mais. Apontou a falta de respeito aos direitos humanos dos prisioneiros que deveriam ter um julgamento no mínimo justo. Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira. Após fazer isso, Quaresma é preso por ordem de Floriano Peixoto e enviado à Ilha das Cobras como prisioneiro de guerra. Ele estava no meio disso, então sobrou para ele também, como podemos ver. Por fim, Quaresma acabou tendo o mesmo fim trágico dos prisioneiros de guerra. Ele protestou e protestou. Por isso demonstrou que estava mais do que descontado e decepcionado com aquelas ordens. Quaresma defendeu até o fim o que tinha escrito em carta. Mas no fim acabou morrendo de forma trágica e até inesperada por ele. Ele achou que fosse ser ouvido, mas não foi bem assim. Enfim, fazendo jus ao título da obra, é por isso que se chama O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, rapazes, esperamos que tenham entendido ao menos um pouco da essência da obra.